Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem um seguidor aqui do meu canal, ele me mandou um vídeo, mesmo sabendo que eu não vejo vídeos, né? Mas ele me mandou esse vídeo, se eu pudesse ver aos poucos, porque tem a ver com o assunto que eu estava falando aqui, né? Sobre a questão de expiação, tipos de pecado, essas coisas, ofertas, etc. Aí eu fui vendo aos poucos, coloquei até na tela aqui da aba comunidade. O áudio está um pouco ruim mesmo, tá? Quem reclama dos meus áudios, o áudio dele é pior ainda. Mas o que é mais relevante é o conteúdo do que o áudio, né? Quem conseguiu ouvir com fone de ouvido, aumentar o volume é muito bom, porque ele foi de encontro exatamente aquilo que eu falei aqui no meu canal. Sobre aquela questão de expiação pelo pecado, ele falou exatamente o que eu falei. São regras de pureza. Que ele começa o vídeo falando, se você tocar um morto, você estaria numa expiação pelo pecado. Mas quer dizer que você é um pecador? Não, às vezes acontece. Eu mesmo aqui, por exemplo, eu tive um gatinho meu aqui que morreu uma vez, ele ficou doente. Eu não sei do que, acho que ele ficava pegando rato de esgoto, essas coisas aí, ele ficou doente. Um belo dia ele morreu. Eu tive que tocar no gato para enterrar ele. Então eu sou um pecador por isso, porque eu fui enterrar o meu gatinho? Na visão de alguns, daquela pessoa, e até de uns seguidores daquela pessoa, eu sou um pecador. Só porque tem a palavra pecado na Bíblia, eles acham que é pecado mesmo. E é irônico, né, que há anos eu falo aqui no canal que a Bíblia não foi escrita em português. Mas não adianta, tem gente que vai teimar no português e vai querer fazer uma leitura de livros hebraicos sob a ótica do português. Aí eu não posso fazer nada. Mas enfim, às vezes se você tiver que tocar numa pessoa morta, não quer dizer que você é um pecador, mas ali você entra naquele grupo de purificação, ou seja, expiação pelo pecado. Ele até explicou no começo que haviam vários tipos de oferta, né, antes da Babilônia, como por exemplo a oblação, que era um tipo de bolo, algo assim que ele explicou que os hebreus ofereciam. Eu acho que isso envolve também aquilo da rainha dos céus, né, que Jeremias fala que eles faziam bolos para oferecer à rainha do céu. Ele falou que tinha o holocausto, que era a oferta queimada, eles pegavam um animal e se queimava todo o animal e ninguém comia. Tinha a oferta suave ou pacífica, que era quando você tirava as vísceras e a gordura do animal e queimava, e o resto da carne todo mundo comia, inclusive o próprio ofertante comia da carne. Isso nós já explicamos uma vez no meu grupo, tá? Que quem comia a oferta, o dízimo, era o próprio dizimista, o que não acontece hoje nas igrejas, né? Que só quem come do dízimo é o pastor. Mas na lei do dízimo, quem comia também era o dizimista. Eu já mostrei isso aqui em vídeo para vocês também. E depois ele explicou que tinha oferta para os pobres, né? Às vezes a pessoa não tinha condição de oferecer um carneiro, um boi ou grande coisa. Então a pessoa podia oferecer um bolinho, uma flor de farinha, rolinhas, pombinhas, coisas mais simples, entendeu? Que não custava tanto, mas era obrigatoriedade da lei. Aí ele explica que depois da Babilônia, os sacerdotes resolveram criar uma nova regra que unificava mais ou menos tudo isso. É tipo essa reforma do Haddad. Vamos unificar esses três tipos de coisa: oblação, holocausto, flor de farinha, vamos unificar tudo. Só que isso, pessoal, segundo o entendimento dele, começava a prejudicar os mais pobres. Porque a pessoa, para fazer uma oferta, no caso uma oferta por expiação ou por pecado, por qualquer coisa, isso era determinado pelos juízes, depois pelo sinédrio, né? Mas antes eram os juízes. Então eles tinham que determinar: ah, Rabino, eu toquei num corpo que minha mãe faleceu, ela morreu nos meus braços. Aí o Rabino ia lá e determinava algum tipo de penalidade para essa pessoa. Se a pessoa fosse muito pobre, às vezes nem precisava de penalidade. Só que na pós-Babilônia já era mais rigoroso, não tinha perdão, todo mundo tinha que oferecer penalidade por tudo. Então, segundo esse professor, é por isso que Jesus se irritou quando ele chega lá no templo e ele vê as pessoas vendendo essas coisas, pombinhas, rolinhas, porque ele entendia que pequenas faltas, como por exemplo essas regras de purificação, não deveria ser cobrado. Por isso que Jesus, em outro momento, ele fala: eu quero misericórdia, não sacrifício. Porque às vezes a pessoa é pobre só porque fez uma coisa sem querer, um pecado involuntário, ou tocou num corpo, uma lei de impureza, a pessoa ia lá e tem que gastar para comprar um animal, uma pombinha, uma rolinha para oferecer no templo. Então Jesus, no entendimento do autor, Jesus entendia que aquilo era exploração. Por isso que ele fica nervoso, sai batendo lá nos cambistas, ele fala: vós transformaste a casa do meu pai num covil de ladrões. Porque pequenos causos, era só o sinédrio decidir, falar: não, tudo bem. Fazer que nem o padre católico. O padre católico, quando alguém vai se confessar, o padre fala: reza um Pai Nosso e 10 Ave Maria e está perdoado, filho. Porque não tem custo nenhum, não está explorando ninguém. Mas dentro daquela ótica que a gente tem no Novo Testamento, a impressão que dá, e segundo esse professor, era que ali era uma questão de exploração. Não é que Jesus era contra aqueles sacrifícios, as coisas que aconteciam. Ele era contra o sacrifício dos pobres. Porque às vezes um pequeno delito, como por exemplo uma expiação pelo pecado, que é até involuntário ou sem querer, a pessoa tem que pagar por isso. Então Jesus achava que era injusto, e ele perde a paciência e começa a bater nos cambistas. E ironicamente a igreja hoje faz ao contrário, né? Algumas igrejas, né? Eles exploram os mais pobres. Às vezes o pobrezinho não tem nem o que comer direito, tá lá cheio de conta para pagar, trabalhando que nem um doido, e a igreja vai lá e explora tudo que ele tem, até a alma dele a igreja explora. Sendo que na verdade Jesus estava fazendo o oposto. Jesus falou: misericórdia quero, não sacrifício. O que é misericórdia? Perdão.
É isso, é você chegar, por exemplo, numa situação que você cometeu uma falta, uma pequena falta, e o sinédrio, o rabino, o responsável lá, te perdoar, falar, olha, vai para casa, filho, isso aí não foi nada, vai, reza para Deus, acende um incenso, uma vela, Deus vai te perdoar. Seria mais honesto e seria até mais digno, né? E mais justo também, né? Seria, né? E só fazendo um anacronismo aqui bem bravo, isso colocaria Jesus até no campo da esquerda, né? Porque a esquerda entende que pequenos delitos não devem ser muito penalizados, enquanto que a direita, eles querem penas maiores para pequenos delitos. Inclusive eu fiz um vídeo ontem no meu canal sobre o Kim Kataguiri, que, rapaz, é impressionante a visão deles, viu? Enfim, só citando aí, tá? Eu sei que já vai vir bolsonarista encher o saco. Gostou do vídeo? Dê um like aí, comente o que vocês acharam. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.